Galera, olha só. Todo mundo que está aqui dentro hoje, as pessoas que querem perder peso, né? A maioria das pessoas procura um desafio para perder peso, né? Todas nós temos algo dentro de nós, algo dentro da nossa mente, chamado gorda louca. E a gente tem que dominar isso. A gorda louca que mora dentro da gente. Esse lance da gente chegar em casa e abrir o armário, abrir a geladeira e abre 200 vezes procurando alguma coisa para comer, é a gorda louca querendo dominar a gente. Então é isso que a gente tem que controlar, é contra isso que a gente tem que lutar. E a gente está aqui junto para isso, tá bom? Eu sei bem, eu sou tão convidada para dar as aulas porque, gente, se eu conseguir, qualquer um aqui consegue. Eu até hoje separei aqui a minha foto, deixa eu compartilhar aqui com vocês, de quando eu comecei a fazer o desafio. Peraí. Tá vendo a foto da esquerda? Vocês estão vendo a minha imagem. Essa foto da esquerda tem 12 anos. E foi quando eu conheci os produtos da Herbalife. Quando eu tomei a decisão de perder peso. Olha a minha situação de 12 anos atrás. Eu tinha 26 anos. Então, ao longo desses anos, eu passei por muita coisa. E eu aprendi muita coisa. E aqui é a minha foto do desafio. Mesmo tomando os produtos, durante tantos anos, eu sou completamente apaixonada pela nutrição da Herbalife. E mesmo tomando os produtos, eu gostava muito de comer. Eu tomava os produtos como com prazer, mas eu não controlava a gorda louca. Então, eu tomava os produtos, comia e comia as coisas do jeito que eu gostava. Não tinha controle. Então, o desafio, quando veio o desafio, porque é uma novidade, né, no Brasil, quando o Vinícius trouxe a ideia do desafio para cá, realmente transformou a minha vida, porque eu consegui começar a controlar a minha mente, que é essa parte que a Andiara colocou. Então, eu acho que essa parte da mentalidade é uma das partes mais importantes. E o grupo ajuda muito a gente a se controlar, né? Porque a gente tá passando pelas mesmas dificuldades juntos, né? Então, hoje o tema da aula é dicas para resistir a tentações. Todo mundo com papel e caneta na mão, né? Pra gente aprender aí a controlar as tentações. Então, antes de começar a aula, eu queria relembrar algumas coisas aqui. A gente tem que pensar, botar nossa cabeça para pensar. Então, vamos lá. Ó, antigamente, a gente comia, em média, de 1.800 a 2.500 calorias. Então, antes a gente consumia menos alimento. Antigamente, eu tô falando, viu? Todo mundo faz uma reflexão aí, pensa na foto, pensa na nossa mãe ou na nossa avó. Tô falando desse tempo aí. As pessoas faziam muito mais atividade física e consumiam menos alimento. Hoje em dia, a gente consome muito mais calorias, a média tá aí de 2.500 a 3.000 calorias, e a gente faz menos atividade física, porque hoje em dia a gente não faz atividade física. Hoje em dia a gente tem controle para tudo, é a modernidade aí, né? Então a gente come mais e faz menos atividade física. E além disso, a gente come um excesso de coisas que a gente não precisa. E tem carência do que precisa. Hoje eu já falei isso e eu sempre repito isso, que é para a gente entender. Uma vez que a gente entende, a gente aprende, nunca mais a gente esquece. Hoje a laranja que a gente chupa, ou a fruta que a gente come, não é a mesma que a nossa mãe comia, não é verdade? E por que não? Porque a qualidade mudou. O solo é pobre, enfim, a qualidade do alimento. Então, a gente consome um excesso de toxinas e tem carência de nutrientes na nossa alimentação. E qual é a consequência de tudo isso? Se eu for pedir para vocês levantarem a mão, se vocês conhecem alguém que tem algum desses problemas, todo mundo termina com a mão levantada, não é verdade? Então, hoje em dia, as consequências. Estresse. Hoje é normal as pessoas terem problema de azia. Hoje as pessoas envelhecem muito mais rápido. As pessoas são ansiosas. Tem aquela compulsão de querer comer toda hora. Dor de cabeça, normal. Não é normal? As pessoas vão na farmácia hoje e compram um remédio para dor de cabeça? Não, no mínimo 4. Não é cartelinha de 4. Por quê? Porque é normal. Hipertensão. Hoje até criança tem problema.
Cansaço, fadiga, gastrite, artrite, intestino preso, normal. As pessoas têm diabetes, osteoporose. Hoje, realmente, as pessoas estão acima do peso. Se a gente der uma volta aí no nosso bairro, sair fotografando, as pessoas estão muito mais acima do peso do que no peso. Problema de colesterol, triglicéridos, não dormem bem e tem dor nas pernas. Enfim, entre outras coisas, né? Então, muitos desses problemas podem estar relacionados com a má alimentação, com a má nutrição, com as carências. Então, aqui são alguns comportamentos alimentares que são normais hoje em dia. E são assustadores quando a gente para pensar. Hoje a gente come na frente da televisão. Os nossos filhos comem, se alimentam na frente da televisão. Isso é proibido, não pode acontecer. A gente tem que vigiar. Porque, como a Andiara falou, né? É no automático. É no hábito. Essas coisas estão acontecendo e a gente não está nem percebendo. Próximo comportamento. Quem estuda, quem trabalha, quem faz faculdade, enfim. A vida é corrida. E acaba comendo na hora que está estudando. E aí a gente come no automático, como a Andiara falou aqui. E aí nem percebe o que está comendo. A gente nem sabe o que a gente come hoje em dia. E como a gente come rápido. Então, proibido. Não podemos ter esse comportamento. Comer trabalhando. Normal, né? Quem nunca? Tem o dia corrido, a vida corrida, pede alguma coisa e come no escritório. Hoje eu tenho espaço de vida saudável, é no centro aqui de São Paulo. É uma loucura o que acontece com as pessoas. As pessoas não param mais para comer. Não pode. Esse comportamento é um comportamento péssimo. Então aqui a gente tem algumas dicas para melhorar os nossos hábitos. É muito legal nessas quartas-feiras, agora um prazer aí tá com o desafio 1.0 e o 2.0 se juntando pela primeira vez, né? A gente tem um caderno e uma caneta. Eu sempre tive um diário para eu anotar as coisas, porque como a Andiara falou, às vezes a gente come, a gente nem sabe o que a gente comeu, então anotar foi algo que me ajudou no meu começo, porque eu queria ver o que eu estava comendo, e se você não anota, se você não pensa, você come e nem percebe. Então é importante a gente ter um caderno e uma caneta aí para sempre anotar essas dicas. Então aqui, ó, as dicas: evitar comer na frente da televisão, trabalhando, mastigar devagar. Gente, é uma loucura quando a gente aprende a mastigar. A gente pensa na hora de comer e a gente mastiga. Porque hoje em dia a gente engole a comida. E ela disse aí, Andiara, né, que a gente leva um tempo de 15 minutos para o nosso cérebro processar que a gente está se alimentando. Então, às vezes, antes de 15 minutos, acabou nosso prato. E é uma loucura você almoçar em 15 minutos. Então, a gente tem que aprender, mastigar devagar. Coloque pequenas porções de comida na boca. Então, às vezes, a gente coloca, né? Caraca, velho, eu comia tão rápido, punha na boca. Eu queria comer de colher até. Descansar o talher entre uma garfada e outra. Se a gente prestar atenção, a gente não solta o talher. Então, descansar o talher. Isso a gente tem que parar e pensar na hora da gente fazer. No começo é complicado, né? Muita coisa. Mas isso é complicado até virar um hábito. Depois que vira um hábito, pronto, esse é o novo hábito criado. Então, são pequenos hábitos que a gente vai somando e mudando aqui, que juntos trazem grandes resultados. Fazer as refeições em ambiente calmo e tranquilo. Pessoal, eu sei que todo mundo trabalha fora, que a vida é louca, mas no momento da sua refeição, você tem que parar. É aquele momento que você tem para você. Para você se alimentar, para você fazer... mandar os seus nutrientes para dentro, para você cuidar de você, que é o lugar principal, que é onde você mora. As pessoas às vezes cuidam tão bem do trabalho, tão bem da casa, e não cuidam do principal lugar onde a gente mora. Aqui, ó, carcaça, não é? E cuidado com as armadilhas, né? Às vezes a gente fica nervoso, a gente come. A gente está preocupado, a gente come. A gente fica ansioso, a gente come. A gente está triste, a gente come. Tudo é desculpa para a gente comer. Então tem que tomar cuidado com essas armadilhas. Outra coisa fundamental da gente entender: carboidrato. Existem dois tipos: os complexos e os simples. A gente tem que entender isso e a gente tem que ensinar a nossa família o que é isso. Os complexos, eu vou explicar aqui a diferença para vocês. Então, olha só, uma das maneiras para comermos, para a gente melhorar os nossos hábitos, é trocar, a gente mudar nossa vida, é trocar o carboidrato simples pelo complexo.
Quando a minha coach veio falar comigo e começou com esse processo de emagrecimento, ela chamava os carboidratos simples de carboidrato vagabundo. E ela frisava assim, ó, vagabundo. Por que vagabundo? Porque ele não serve para nada. E os outros são os complexos, são mais legais, né? Mas o que é isso? O que são carboidratos? Então aqui tem uma explicação bonita, né? Os carboidratos, também conhecidos como os hidratos de carbono, glicídios e sacarídeos ou açúcar, são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Eles são necessários para a nossa saúde, porque todas as células do nosso corpo os usam como energia. Então, o carboidrato no nosso corpo é fonte de energia. E o nosso cérebro, em funcionamento normal, somente pode usar carboidratos para energia. Então, o carboidrato é muito importante para a nossa alimentação, como fonte de energia. E existem dois tipos, os simples e os complexos. E aqui tem os carboidratos complexos. O que são carboidratos complexos? São os que contêm fibras. Eles ajudam na nossa digestão. Eles são incluídos nas frutas, nas verduras, nos legumes. Nas frutas com cascas, tá? Às vezes eu vejo uma mãe dando uma frutinha aí para uma criança, ela descasca. Então, a fibra está principalmente nas cascas das frutas. Com exceto aí de legumes, a batata e a mandioca, tá? Que eles são carboidratos simples. Os grãos também são carboidratos complexos. Então, eles ajudam a estabilizar o açúcar no sangue, mantém a alta da nossa energia e ajuda a nos sentir satisfeito por mais tempo por causa da fibra. Ao contrário do carboidrato complexo. Aqui são do simples, desculpa. Aqui tão simples. É muito fácil da gente entender o simples. É tudo que é gostoso. Tudo que a gente tem vontade. A gente brinca, né? Pôs na boca, tá muito gostoso, principalmente nesse começo. Depois a gente começa a ter prazer nas coisas mais saudáveis. Mas você tá no começo, pôs na boca, tá gostoso, cospe. Cospe que é do mal. Então são os açúcares, né? Os pães brancos, as coisas refinadas, massas refinadas, os cereais quentes e frios, sucos de frutas adoçados com açúcar, outras bebidas com açúcar, incluindo café e principalmente os refrigerantes. Aí, ó, café de manhã de hotel, né? Do mal. A gente tem que correr disso. É gás, isso. Gordura, açúcar e sal. Não serve para nada. Só para fazer aquele armazenamento. Vocês sabem onde que a gente faz o armazenamento de gás? Vocês sabem? Principalmente na parte aqui do abdominal, na pochete, naquela maldita barriga que vai caindo para fora da calça, né? Que a gente põe aquela calça e fica aquelas bordelas para fora. É ali que se acumula o carboidrato simples. Então, aqui uma dica. A gente já teve uma aula sobre isso. O pessoal do 1.0 e o 2.0 vai ter uma aula sobre rótulos. Então, a gente tem que aprender a ler o rótulo. Se no rótulo estiver escrito açúcar, sacarose, xarope de milho ou qualquer tipo de xarope, farinha de trigo ou farinha branca, isso quer dizer que contém carboidratos simples, então não é um alimento bom. E o alimento e os ingredientes, eles estão na ordem do que tem mais porque tem menos no rótulo. Então, se essas coisas vêm na frente do rótulo, é porque tem mais. Então, a gente está comprando algo que é um carboidrato simples, que não serve para nada. A gente deve evitá-los. E quando for ingerir o carboidrato, é importante que ele seja combinado. A gente fala isso o tempo inteiro no desafio, galera. O tempo inteiro a gente bate nessa tecla. Desde quem passou pelo desafio de 5 dias, quem está aqui no desafio 1.0, quem está no desafio 2.0, a gente bate nessa tecla. É importante a gente ingerir o carboidrato complexo junto com uma proteína, porque isso ajuda a diminuir o pico glicêmico e os picos de liberação de insulina. E isso diminui o risco de desenvolvimento de diabetes, inclusive. Além de controlar nossa fome. Ele sacia mais quando a gente faz essa associação. Então, a gente não precisa entender qual tipo de carboidrato tem mais. Frutas, por exemplo, são carboidratos complexos. Porém, existem frutas que têm alto índice glicêmico. Umas mais alto do que a outra. Mas a gente não precisa saber disso desde que a gente ingira junto com essa fruta uma fonte de proteína. Então, é mais importante a gente entender das proteínas. Por isso que a parte da proteína é super importante. Sempre associar. Porque aí a gente não precisa saber qual é o alimento que tem mais o índice glicêmico mais alto, desde que a gente ingira com proteína.
Então, vamos fazer a nossa vida simples. Vamos usar da simplicidade disso. Aqui uma pergunta. Comer carboidrato à noite engorda? Então, a gente vai falar que sim, né? Então, vamos lá. Não há evidência científica conclusiva que prove isso. As calorias ingeridas à noite sejam metabolizadas de forma diferente daquelas ingeridas em outros momentos. Então, portanto, não é o momento do dia que leva a ganhar peso, mas sim a ingestão de calorias totais diárias como um todo. Então, não importa se você está comendo de manhã ou à noite, o seu corpo transforma qualquer caloria extra em gordura. Então, o que isso quer dizer? Se a gente comer mais do que a gente precisa, vira gordura. Então, por isso que o shake é tão prático na nossa vida. Ainda mais substituindo 2 refeições. Controla a quantidade de caloria que a gente ingere no nosso dia. Então, a gente tem um déficit de calorias. Claro que a gente tem que tomar conta das refeições sem ser o shake, né? Mas fica simples da gente entender tudo isso.